Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente a esta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 122 casos criminais, tendo aumento de 13 casos criminais comparativamente com a semana transata. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 64 casos criminais, com aumento de 5 casos comparativamente com a semana transata. Com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 17 casos criminais, tendo aumento de 3 casos. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 12 casos criminais, com redução de 1 caso. Tanto, comparativamente, entre os comandos distritais, bem como o comando da região autónoma do Príncipe, a Polícia Nacional registrou para o comando distrital de Água Grande 23 casos criminais, para Mesós 13 casos criminais, Cantagalo 4 casos criminais, 9 casos criminais para o comando distrital de Lobata, Cauê com 4 casos criminais, também 4 casos criminais para comando de Lembá e comando da região autônoma do Príncipe. Para a unidade da Polícia Aeroportuária, a Polícia Nacional registrou 3 casos criminais. Relativamente aos crimes contra patrimônio, ao longo desta semana, estamos a referir uma semana que varia de segunda a sexta-feira, a Polícia Nacional registrou 50 casos criminais, tendo aumento de 4 casos comparativamente com a semana transata. Portanto, com destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 11 casos criminais, com redução de 2 casos. Comparativamente entre os comandos distritais, bem como o comando da região autônoma do Príncipe, para esta moldura penal, a Polícia Nacional registrou para o comando distrital de Água Grande 15 casos criminais, para Mesós 10 casos criminais, Cantagalo 5 casos criminais, Lobata 7 casos, 3 casos para os comandos distritais de Cauê e Lembá, para comando da região autônoma do Príncipe 5 casos e a unidade da Polícia Aeroportuária 2 casos criminais. Relativamente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, a Polícia Nacional registrou um total de 8 casos criminais, tendo aumento de 4 casos. Portanto, para esta moldura penal, a Polícia Nacional começa a notar um aumento dos casos criminais, sobretudo para casos de crimes de desobediência, onde a Polícia Nacional, só para este crime, registrou 6 casos criminais. Portanto, como detenção desses casos criminais, a Polícia Nacional careceu efetuar 28 detenções, que permanece de igual à semana transata. Portanto, para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional careceu efetuar 5 detenções, para furto, careceu efetuar 8 detenções. Como já havia referenciado, crimes de desobediência, a Polícia Nacional nota-se um número já crescente, portanto, careceu efetuar 6 detenções para crimes de desobediência. Portanto, são esses registros que deram entrada em diversos comandos distritais, bem como o comando da região autônoma do Príncipe. Situações que careceram a intervenção da polícia, situações inopinadas, portanto, destacamos algumas situações. Portanto, temos uma situação que a Polícia Nacional registrou na localidade de Conde, onde os meliantes daquela localidade andavam assim a retirar postes de iluminação pública que a Câmara Distrital de Lobata colocou para a população em geral de Conde. Portanto, a Polícia Nacional, após ter conhecimento dessa situação, envidou os esforços junto à população e os PCs no terreno a seguir o processo e acompanhar toda a movimentação dos meliantes, portanto, e a polícia assim conseguiu efetuar 3 detenções que compõem a rede. Portanto, a Polícia Nacional sabe que existem mais pessoas envolvidas nessa prática e também mais
postes para recuperar. Portanto, a Polícia Nacional conseguiu, assim, recuperar alguns postes furtados ou retirados por essa rede e efetuou detenção de 3 indivíduos dessa mesma rede. Também uma senhora em Praia Melão foi assim detida pela polícia, portanto, por agredir com golpe de faca uma jovem de 26 anos de idade. Portanto, dessa situação, a vítima ficou com graves ferimentos, motivo que levou ao hospital para intervenção médica. Portanto, dessa situação, a agressora posteriormente foi detida pela polícia. Uma mãe de 43 anos de idade agrediu a sua filha de 14 anos, portanto, com machine no braço. Dessa situação, estamos a referir na localidade de Oquidaré, distrito de Água Grande. Portanto, a vítima teve graves ferimentos, também foi socorrida ao hospital e encontra sob observação médica. Um incidente em alto mar, portanto, estamos a referir ao alto mar perto da costa, já que liga Praia Melão. Portanto, 2 embarcações pesqueiras, estamos a referir de botes de pesca, cruzaram e desse incidente o pescador de 44 anos de idade ficou com fratura nas pernas, portanto, motivo que levou de imediato a ser socorrido ao hospital e encontra-se internado. Tanto concernente a situações criminais e não criminais, são essas informações que a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores. Portanto, voltamos para abordar situação ligada à segurança rodoviária. Concernente à sinistralidade rodoviária, ao longo desta semana, estamos a referir semana que varia de segunda a sexta-feira, como já referenciado. Portanto, a Polícia Nacional registrou 10 casos de acidente de viação, tendo redução de 2 casos. Portanto, para acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou 3 casos, tendo redução de 2 casos. Para colisão, 4 casos, com redução de 2 casos. E para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 3 casos, tendo aumento de 2 casos. Portanto, dessa situação de acidente registrado pela Polícia Nacional ao longo desta semana, tivemos uma situação triste que, do caso de acidente de atropelamento de uma viatura que vinha da empresa Civiruma carregada de material de construção. Portanto, por falha mecânica, a viatura perdeu direção e capotou, assim fez causar uma vítima mortal, que estamos a referir de uma senhora de 79 anos de idade, que encontrava no momento no local a trabalhar. Portanto, desta situação de lamentar, a Polícia Nacional endereça aos familiares da vítima os sinceros sentimentos de pesar. Portanto, desse caso de acidente também tivemos outras vítimas com ferimentos graves e ligeiros. Portanto, como consequência de acidentes ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou uma vítima mortal, portanto, 3 ferimentos graves, 6 ferimentos ligeiros e 8 danos materiais. Portanto, a Polícia Nacional também quer apelar a toda a população, uma vez que já se nota um crescente número de indivíduos que utilizam bicicleta no seu dia a dia. Portanto, já começamos a ter registros que envolvem as bicicletas. Portanto, a Polícia Nacional já começa a ter um número crescente dos casos de acidente que envolve também a bicicleta. Portanto, a Polícia Nacional quer apelar a todos os utilizadores da via e principalmente
os que fazem uso das bicicletas para terem cuidado com a bicicleta, terem muita precaução, porque a bicicleta é um meio de transporte muito frágil. Os ciclistas são mais vulneráveis em caso de acidente. Portanto, a Polícia Nacional também quer alertar a toda a população, uma vez que já estamos no momento de quadra festiva, a Polícia Nacional estará atenta e apela a toda a população que mantenham as suas residências com o máximo de segurança possível, as suas viaturas também com a segurança possível, não deixar os materiais, os seus bens, à mercê, à mostra, para que não tornem ou não tornam fáceis, incentivam também os meliantes a lá chegarem. Portanto, são informações que a Polícia Nacional quer também levar aos nossos telespectadores. Portanto, obrigado. Assim, voltamos na próxima edição.